7 para a nossa meditação, mas vai deixando aí o seu pedido, o seu testemunho, vai compartilhando aí. Miqueias, no capítulo 7, ele vai, no versículo 1, diz assim, Miqueias 7, 1. Ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vídima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporão que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam cilada para sangue. Caça cada um o seu irmão com a sua rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala de corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigia, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daqueles que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O inimigo, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa, e execute o meu direito. Ele me trará luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e cobri-la de confusão. A ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos o verão sendo pisada como lama nas ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti desde a Síria até a cidade forte, e das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. E aí, nós podemos ler, meus queridos, até o 20, mas para nós ganharmos tempo, eu quero meditarmos nesse texto onde nós vamos ver, onde o profeta Miqueias, ele falando, contextuando que a esperança que nasce no desespero. Aqui nós vemos que existia ali uma contenda do Senhor com o seu povo. O povo tinha distanciado do Senhor. O povo tinha afastado dos caminhos do Senhor. Aleluia. E nós vemos que nós precisamos, irmão, incentivar tanto eu como vocês que nos ouvem, a nós despertarmos, a nós inspirarmos a nós mesmos, ver como Deus, Ele quer despertar em nós uma esperança, mesmo que ao olhar humano não tem mais solução. Mesmo que venha o momento do desespero, mesmo que venha o momento da angústia, Deus, Ele quer colocar em nós, através da nossa fé, uma esperança viva, aleluia, demonstrando ainda que demonstra as maiores crises. Pois aquele que tem Cristo,
ele não está em crise, ele está aumentando a sua fé, aleluia, a ponto de encontrar uma confiança em Cristo Jesus. Aleluia! Nós estamos, meus irmãos, igreja do Deus vivo, vivendo os momentos desafiadores. O tempo, as crises de desespero do ser humano, aleluia, ele traz uma avalanche de doença como ansiedade, como depressão. Nós muitas vezes podemos até sentir cercado, rodeado de grande desespero. Nós podemos sentir encurralado. Mas nós vimos aqui no capítulo 7, aleluia, Miqueias falando que o homem de Deus, que mesmo diante dessa sociedade corrompida, um povo que busca as coisas imediatistas, ainda que essa sociedade esteja mergulhada em corrupção e desagregação moral, aonde a imoralidade tem tomado conta de todos os setores da sociedade, aleluia, mesmo assim o homem e a mulher de Deus, ela vai encontrar força, vai agir através da fé, para dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado, e vai encontrar força para estar ancorada no nosso Deus vivo, num Deus todo-poderoso, aleluia. Então, irmão, no capítulo 7 aqui, aonde eu quero decorrer, aleluia, nós vamos caminhar por esse texto rapidamente, porque o tempo muitas vezes não permita. Aleluia. Nós vemos que Miqueias diz: ai de mim, porque eu estou quando são colhidas as frutas. Parece, sempre ele fala: eu sou o rabisco. É quando você faz uma colheita e ainda sobra uns grãos, sobra um fruto. Ele diz: olha, eu sou praticamente a última fruta que ficou esquecida. Mas nós vimos, meus queridos, do versículo 1 ao versículo 6 desse capítulo 7, Miqueias, ele observa o estado moral e espiritual do seu povo e levanta profundamente, ou melhor, ele lamenta. Parece que ali ele está chorando pela degradação moral, pela degradação espiritual do seu povo. Ele vê a desolação ali em redor, e ele expressa o desespero, o gemido tão amargo. É o que nós vimos hoje, irmão. O mundo, como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está mergulhado numa corrupção, todo mundo procurando o seu bel prazer, muitos abandonando a igreja para viver uma vida nojenta lá fora, uma vida de depravação, entristecendo o Espírito Santo. E aqueles que estão almejando o céu, aqueles que estão firmes, eles gemem pedindo por essas vidas, muitas vezes agindo com irracionalidade. Eles esquecem dos benefícios que Deus tem feito. E nós vimos que o salmista Davi, ele conclama ali no Salmo 103, ele diz: a minha alma, bendiz a minha alma, não esqueça dos benefícios que o Senhor tem feito, pois é Ele que perdoa os teus pecados, é Ele que te sara, é Ele que te salva. Aleluia.
E nós vemos que ele diz: ai de mim, tornei-me como quem colhe fruta no verão, como quem rebusca após da vítima, aqueles que colhem os seus frutos e dão umas mexidas no meio do pomar para ver se encontra alguma fruta que ficou. E ele diz: mas não há nenhum cacho de uva para provar, nem figo do temporão que eu possa desejar. Miqueias, meus queridos, ele se sente solitário, em meio a vamos dizer assim, uma decadência, buscando algo bom, em meio a uma ruína, mas sem encontrar nada. Quem sabe você está aí do outro lado. Você disse: eu tenho feito isso, eu tenho sido fiel, eu tenho pregado a palavra de Deus, mas ninguém me escuta. Meu querido, continua fiel, ainda que você considera como o último, como não tem mais nenhum cacho. Porque a Bíblia diz assim: naquele dia verás a diferença de quem serve e de quem não serve o Senhor. Não basta ter nome de crente, não basta ter um cartão de membro, se não tiver o nome escrito lá no livro da vida. E a Bíblia diz que esses que esqueceram de servir ao Senhor, esses que abandonaram o caminho do Senhor, Pedro diz que o Senhor guarda como tesouro para o dia da vingança. Aleluia! Porque nós vivemos dias difíceis, irmão. Mas Miqueias continua. Nós vemos do verso 2 ao verso 6. A degradação generalizada do povo da aliança. Aquele povo que diz ser cristão. Não estou aqui falando de placa de ministério. Porque placa e ministério não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. Mas a degradação moral, a degradação que ninguém quer mais buscar a Deus, antes prefere trocar. Aleluia! Deus abençoe Ananias, Campinas, Jundiaí e companhia. Esse povo que prefere trocar Jesus por um copo de espumante, por uma roupa indecente, mostrando as suas vergonhas, e que é benção. Miqueias disse: olha, a degradação está generalizada, porque o povo não quer ouvir mais a verdade. Mas você queira ou não queira, é a verdade que te liberta. É a verdade que abre a tua mente, que ensina o caminho. Não é obrigado ninguém a ir para o céu. Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Mas se não vai para o céu, vai para o inferno. Para o céu vai quem quer, para o inferno vai quem quer e quem não quer. Por isso, meus queridos, aqui estamos trazendo esta palavra, tirando a esperança no meio de uma tristeza. Quem sabe a sua vida perdeu a esperança, está parecendo mariposa voando de engai em engai seco. Mas Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a videira verdadeira. Aleluia! Nós vimos que o versículo 2 ele diz que não há um justo, não há um justo nenhum sequer. Não tem quem faça o bem. Ele diz: são pessoas que estão procurando a vida daqueles que servem o Senhor como a rede, porque a vida dele está um pau de galinheiro,
E ele quer que os outros entrem no caminho dele. Mas eu quero dizer que o teu caminho, se não tiver arrependimento, vai parar no abismo. E essa palavra é uma palavra de despertamento. Eu sei que muitos não gostam, quer ver o modelo da Kodak, é revelação, é não sei o quê, Deus vai te dar. Eu profetizo que Deus te dá coragem para você servir ao Senhor, que Deus te dá coragem para você ler a Bíblia, que Deus te dá coragem para você vir para a igreja, que Deus dá coragem para você olhar para o céu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós vimos na parte B do versículo a deslealdade generalizada, né? Cada um procurando o seu bel interesse, cada um vivendo em volta do que eu quero, eu preciso, estou trabalhando, não tem tempo para ninguém. Mas chegará um tempo, meus queridos, que a porta de emprego não vai haver, vai faltar alimento, aí muitos vão correr atrás do Senhor, mas da igreja, e a igreja o Senhor já levou. Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então nós vimos, irmão, que a deslealdade, ninguém quer ajudar ninguém visita o necessitado, ninguém faz uma visita no hospital, mas quando muitas vezes está lá no leito do hospital, aí lembra: ore por mim, porque se eu sair daqui, eu vou fazer isso. Faz nada. Ninguém engana Deus não, meu irmão, que todo tempo Deus dá saúde para nós, Deus dá oportunidade, e nós viramos as costas. Quando nós alcançamos o que quer, nós dizemos: Deus, eu não preciso mais de ti. É isso que Miqueias, ele está aqui falando, irmão. No versículo 3, ele diz: pereceu benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armaram cilada para sangue, caça cada um seu irmão com uma rede. Meus irmãos, aqui nós vimos a corrupção da liderança daquela época. E por que também não dizer hoje? Quanto escândalo das lideranças, quantos escândalos daqueles que diz poderia ser o exemplo de uma comunidade. Aleluia! Quantos poderia ser o exemplo? E nós vemos, irmão, essa liderança que deveria ser luz, e muitas vezes tenta esconder as coisas debaixo do tapete, mas tem um Deus que os olhos do Senhor está contemplando tudo. Aleluia, que Deus abençoe o Reinaldo. Então, meus queridos, Miqueias está aí, vendo a corrupção desse povo, os governantes, irmão, fazendo corrupção, lavagem, pagando dinheiro para que a justiça não apareça. O homem pode abafar, as leis podem abafar, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ele revela o profundo e o escondido. Quantos estão nos pedestais? Quantos estão nas suas cadeiras de almofada? E digo, foi o povo que me colocou para ser exemplo, não para ser treva. Aleluia! E no meio evangélico também não é diferente, mas Jesus avisou que o escândalo viria, mas ai daqueles. Os dias estão
chegando. E o ano de 2025, o Senhor está colocando a limpo. O Senhor está mostrando, envergonhando, não, está mostrando a cara daqueles que diz que é e não é. Enquanto isso, as ovelhas estão ficando dispersas, mas nós temos um sumo pastor, aleluia, que está a tua palavra impregnada no coração. Ainda no meio do desespero existe uma esperança. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos que ele fala ali, irmão, no verso 5 e 6, os colapsos da relação familiares, não é isso? Não criais no inimigo, nem confiei no vosso guia. Aquele que repousa no teu seio, guarda a porta da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha despreza a mãe, e os inimigos do meu povo são os da própria casa. Irmãos, quantos relacionamentos têm destruído as famílias por causa de conversa fiada, conversas que inventam, e isso faça a pessoa destruir a si mesmo. Quantos confiam em pessoas e acaba deixando de servir ao Senhor? Mas a Bíblia está dizendo, não confia. Ainda que você está vivendo hoje essa situação, diante de uma situação de desespero, mas ainda há uma esperança, porque o Senhor te chamou para ser luz desse mundo, para ser cidadão do exército celestial. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quantas famílias estão faltando amor, falta o respeito, muitas vezes trazendo divisão. Os pais vão permitindo que os filhos entrem com coisas ilícitas dentro de casa. A mãe protege o filho ou o pai, e ali começa o desentendimento, e ali começa o esfriamento, entra aquele desespero. Mas há uma confiança, você aceitou Jesus, e Deus trabalha em prol daqueles que te buscam, aqueles que confiam no Senhor. Do verso 7 ao versículo 3, nós vemos ali a confiança do profeta. Aleluia! Apesar do caos ao redor, Miqueias revela 5 verdades preciosas sobre onde ele deposita a sua confiança. Aleluia! No verso 7, nós vemos que ele disse, eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ainda que você não tenha o controle da tua casa, ainda quem grita aí é os filhos, os pais é como zero à esquerda, os filhos falam, eles abaixam a cabeça, mas confia no Senhor. Deixe esses filhos na mão de Deus. E quando Deus começar a trazer ataque, não entra para defender, deixa Deus trabalhar. Porque nós somos o barro e Deus é o oleiro. Glória a Deus. Quando você apoia o errado, você está permitindo que seus filhos, a nossa família, vá para o inferno. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas Miqueias disse, eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Salmo 40, ele disse, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu as minhas súplicas. Tem casos, irmão, que nós temos que calar a boca e entregar nas mãos do Senhor.
Aleluia. Em vez de rodear, render, entrar em desespero, ficar sem comer, sem dormir, ansioso, depressivo. Aleluia. Miqueias, ele diz, prefiro olhar para o meu Senhor. Não olha para a vida do errado. Quantas pessoas, irmão, só tem exemplo de pessoas erradas. Olha para uma pessoa de exemplo. Eu vou fazer isso porque fulano está fazendo. Você vai para o abismo também. Fulano está fazendo isso, eu vou fazer também. Pois vai, Maria Casoutra. Você vai ver o que você vai arrumar lá na frente. A Bíblia diz que tem caminho aos olhos dos homens que parece perfeito, mas o fim é a perdição. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe para o Senhor, porque Ele é a fonte de salvação. O verso 8, ele diz, olhou para a sua restauração divina. Ele diz assim, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, ainda que eu habite nas trevas, o Senhor será minha luz. Olha, irmão, que confiança, que coragem desse profeta. Ele diz ainda que em volta de mim seja treva. Ninguém quer dar testemunho, ninguém quer buscar a verdade, ninguém quer ouvir a verdade. Eu vou olhar para o Senhor, eu vou procurar a verdade, porque ainda que estou envolvido, eu estou fraco, Ele vai me levantar. Ainda que eu tenha caído, lembra do filho pródigo? Naquela miséria que ele se encontrava, acabou com tudo. Não tinha mais graça de orar, de cantar o hino, era só reclamar. Quantos crentes só reclamam? É um murmurador por excelência. Porque eu nasci para sofrer, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda. Se esforça, rapaz. Para de churumingar. E aquele menino sentado ali no pau do chiqueiro, ele disse, levantar-me-ei e vou ter com meu pai, e vou dizer, pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Irmão, é momento de você ter coragem, levantar e dizer, Deus, estou fraco, Deus, eu errei, tomei decisão precipitada, mas estou aqui, me perdoa, me ajuda. E Ele vai te ajudar, meu querido irmão. Olhe para a justiça de Deus. O verso 9, ele diz, ele olhou para a justiça divina. Ele diz assim, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa, execute o meu direito. Ele trará a luz e eu verei a sua justiça. Em vez, irmão, de ficar justificando, ele reconhece que Deus é justo. Ele espera com confiança pela justiça, pela restauração. Quantas pessoas, irmão, é cheio de ficar justificando. Eu saí por causa disso. Eu não vou mais por causa disso. Porque aquele pastor, aquela irmã, toma jeito, rapaz. Para de ficar justificando, achando desculpa. Assuma o teu erro, assuma a tua falha. Levanta a tua cabeça e busca o Senhor. Não é tempo de dar. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no deserto, Ele deu a ordem, dessa árvore que você não come. De repente, Eva estava fazendo fute, andando por onde não deveria estar em casa, fazendo alguma coisa. Estava batendo perna, batendo biela. A serpente já chegou e disse, ei, não foi assim que o Senhor te disse. E ela comeu.
Caíram os dois, ela disse: Adão, Deus aparece na viração do dia. Adão, cadê você? Ah, está escondido. Por que está escondido? Estou nu. Mas quem falou que você estava nu? Ah, Senhor, a mulher que tu me deu. Ah, já jogou a peteca para a mulher. E aí, mulher? Não, foi a serpente. Ninguém assume o erro, irmão. Então assume. Assume que o errado é você. É você que está dando desculpa. É você que inventou desculpinha para sair da presença do Senhor. Meu Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia. Que palavra. Aleluia. Vamos para frente, irmão. Oh, Jesus, tem misericórdia. Oh, Pai. Aleluia. Me ajuda, Senhor. Irmão, não é fácil. Às vezes a gente quer trazer uma palavra, mas Deus vai levando para outro lado. Aleluia. No versículo 10 ele disse: o profeta olhou para o julgamento de Deus sobre os seus inimigos. Meus queridos, Deus ele não permite que o meu, o teu, os nossos inimigos, aleluia, Ele não permite que os seus inimigos, nossos inimigos, triunfem sobre você. Ele não permite que o inimigo venha fazer você desanimar, mas que confia na justiça de Deus. Ainda que alguém diz para você: rapaz, não compensa você ir na igreja, não compensa você ir para isso, você está fazendo isso, aquilo. Aleluia. Meu querido, confia no Senhor. Não dá ouvido a esses amigos de copo, esses amigos de balada, esses amigos de beira de piscina. Amigo é aquele que te incentiva a você buscar o Senhor. Amigo é que fale a verdade para você. Oh, rebaço, manda lá, manai. Oh, Jesus, que Deus abençoe a Dulce. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando a teu favor. Miquéia quer que nós confiamos, triunfamos, ainda que tudo esteja gelado. Quando cai aquela geada, e quando você sai lá fora, está aquela camada de gelo, a água do encanamento virou gelo, mas ali no seu aconchego está quentinho, porque você está com cobertor, você está aquecido, um fogão a lenha, um Toddy quente. Assim Deus quer que, ainda que este mundo esteja como aqueles pinguins ali no Porto Comodoro Rivadavia da Argentina, gelado, mas Deus quer que o teu coração esteja aquecido para enfrentar este mundo nojento, essa degradação moral e espiritual, onde o povo hoje só procura miojo espiritual, que não tem sustento. E eu digo para você, meu querido, se você chegar numa igreja aonde não tem ensinamento, aonde a pessoa não zela para a tua alma, e trazendo ensinamento e cuidado, sai fora. Procura uma igreja que traz a verdade nua e crua para a tua alma. Oh, aleluia. Por isso, nós vimos que ele olhou para a prosperidade futura do teu povo. Oh, maravilha! O povo, irmão, ele quer, em meio à desolação, Miqueias viu uma visão de prosperidade, uma visão de renovação que Deus traz para o seu povo. Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, tenha prosperidade espiritual. Não adianta Deus te encher de bens
Você já não tem nada e afasta dos caminhos do Senhor. Se Ele te dá bens, é aí que você não vem mais. Mas Ele quer que você tenha prosperidade, que você tenha tempo de ler a Bíblia na sua casa. Tem pessoas que idolatram a casa. Ah, eu não vou porque tem que arrumar a casa, porque amanhã eu vou receber visita. Para com isso. Arruma a casa e vai para a igreja. Vai buscar o Senhor. Que vai chegar um tempo, irmão, que você vai ter que abandonar essa casa. Os além vai tomar conta. Isso aqui tudo fica. E como é que está a sua vida espiritual? Não tem tempo de tirar 10 minutos para oração. E dizer, eu preciso de oração. Todos nós precisamos. Mas o Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Reúne na sua igreja. Vem buscar a Deus em oração. Vem clamar a Deus. Quantos estão vivendo uma ameba espiritual? Não é só os membros, não, irmão. Pastores que não oram mais. Evangelista que não ora mais. Presbítero que não ora mais. Diácono que não ora mais. Cooperadores que não ora mais. E quando pega o microfone, quer que todo mundo dê glória a Deus, que seja uma bênção. Você não ora. O tanto da sua oração é o tanto de poder. Aleluia. Por isso, irmão, do 14 versos para mim encerrar. Oh, glória a Deus. Do versículo 14 ao versículo 20, nós vimos ali, por fim me quer expressa uma esperança que nasce da fé dos fundamentos do eterno e da aliança com Deus. Ainda, irmão, que para você não tem mais esperança, mas a Bíblia diz, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus é o seu povo, Deus é o pastor do teu povo. É assim que diz o verso 14, apacenta o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança. Deus quer apacentar o seu povo. Deus, Ele quer guiar o seu povo. Deus quer prosperar o seu povo. Deus quer um povo alegre. Um povo que chega na igreja, dobra o seu joelho. Não fica aí de joelho dobrado, olhando celular, não. Conversando, vendendo. Não, meu irmão, a casa do Senhor é lugar de oração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Do versículo 15 ao 17, ele vai dizer o seguinte: ele promete a libertação e a exibição do seu poder diante das nações, como nos dias da saída do Egito. Irmãos, quando eu e você aceitamos Jesus, nós sentimos a poderosa mão do Senhor sobre nós. A graça de Deus. Quando você aceitou Jesus, era aquela alegria. Não queria faltar no culto. Chega mais cedo para adorar o Senhor em oração. Hoje você faz questão de chegar quando a igreja está cheia, para ninguém ver você chegar, não ver você adorar o Senhor, e não vai falar mal do outro. Vai criar coragem, irmão. Oh, aleluia. Deus, Ele disse, eu quero te abençoar. Quando eu tirei você do mundo, eu estou com saudade da tua oração, estou com saudade da tua adoração. Deus é o Redentor. Quem é semelhante a ti? Né, irmão? Então, eu quero deixar essa palavra de meditação. Eu quero deixar essa palavra para a sua reflexão, meu querido. Deus é fiel cumpridor da aliança com o seu povo. É o verso 20. Será fiel a Jacó e mostrará a lealdade a Abraão, como prometeste aos nossos antepassados. Deus é fiel. Ainda que eu e você sejam infiel, todavia Ele é fiel.
Jeremias 1:12, esse é o velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Então, meu nobre, querido, distinto irmão, ouvinte da palavra de Deus, desperta, tu que dorme. Não fica confiando, não fica dando ouvido a conversa de tagarela, aquele que não é exemplo, aquele que não está na igreja, aquele que só te leva para outras coisas mundanas. Cuidado, o fogo de Deus vai cair sobre essa terra. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.